Pariscast, sejam bem-vindos a mais um episódio de uma história inspiradora que vai te inspirar a um olhar diferente para o outro. Através de uma ação social, você pode multiplicar o amor incondicional e ter um olhar mais afetivo, mais caridoso e, principalmente, um olhar social que pode transformar a vida de uma família, de uma criança e, consequentemente, iniciarmos essa ação para tentar mudar um pouquinho a realidade social que não está tão distante fisicamente, mas distante da nossa realidade, daquela bolha em que vivemos. Hoje a minha entrevistada vai falar um pouco mais sobre esse tipo de ação, mas especificamente em como agir em um ambiente que precisa de uma atenção, em um ambiente que precisa de um olhar, mas que principalmente precisa de muito amor. Ela é psicopedagoga, formada em pedagogia também, atua na área há mais de 4 anos como psicopedagoga e tem essa ação dentro dela desde então. Aquele comichão dentro do coração de fazer o melhor um para o outro. Eu tenho o prazer de apresentar hoje, de trazer para vocês hoje a Emanuele Verga. Um prazer te receber aqui. Nos conhecemos, esse encontro que a vida faz com a gente de contar histórias e tentar fazer o bem pelo outro. Esse é o intuito do Pariscast. Eu fico muito honrada em te ter aqui hoje e poder contar um pouquinho mais de história. Seja muito bem-vinda ao Pariscast. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade e de poder partilhar um pouquinho com vocês desse sonho, né? É um sonho, né? É. Se tornou um sonho para você. Se tornou um sonho. Porque a gente vive num mundo tão corrido, tá tudo tão... Você vive ali no seu mundo e você acha que ninguém precisa de nada, né? Tão imediatista, né? É. Atrás das telas, atrás do imediatismo, atrás da correria. E a gente acha que fica blindado a respeito de tudo isso, não é mesmo? Mas vamos lá do início. Me fala um pouquinho de quem é a Emanuele. Eu sou a Emanuele, tenho uma irmã mais velha, sou a filha mais nova. E eu sempre me vi, assim, envolvida em algumas coisas, desde muito pequena. Me formei em pedagogia, tenho algumas pós em autismo, em ABA, psicopedagogia, e sempre trabalhei com crianças. Então, eu sempre tive um quê pelas crianças. Seus pais? Meus pais Qual são... formação? Meu pai foi garçom a vida inteira, a minha mãe costureira. Meu pai foi garçom até falecer, faz 7 anos que ele é falecido. A minha mãe sempre costurou, assim, em casa. A nossa infância foi, assim, uma infância simples, né? Simples. Nada muito... Nada faltou, mas também Isso, não mas era também de não sobra. tinha, Entendemos não tinha bem muito, como né? funciona isso. Mas foi, assim, eu falo que... que tem na sua infância que mais te retrata, principalmente o contato com seu pai? Eu falo sempre que meu pai e minha mãe me deixaram muitas coisas boas, né? Muitos valores. Meu pai sempre foi muito carinhoso, muito parceiro, muito amigo. Então, eu tenho uma memória afetiva dele. Eu falo que, nossa, quando eu perdi meu pai, eu não tinha um arrependimento, porque eu perturbava ele e minha mãe. Mãe, te amo, pai, te amo. Não perdi a oportunidade de falar eu te amo, de agradecer. Então, assim, eu tenho uma memória afetiva muito boa dos meus pais. E eu tenho uma visão, assim, de família, né? Enquanto pai e mãe. Porque meus pais ficaram 48 anos casados. Então, eu nunca vi os meus pais brigarem. Eu nunca vi meu pai alterar a voz com a minha mãe. Quando meu pai brigava com a minha mãe, era... Mas bem, você não coloca nada no lugar. Só isso. Era só essa entonação de voz. Era sempre muito, assim, muito parceiro mesmo. O que é para ser padrão, né? Isso não tinha que ser a exceção. Isso tinha que ser padrão. Ter essa coesão do falar, do entender, desse ciclo familiar ali dentro, né? Tudo começa dentro de casa. Sim. Absolutamente tudo começa dentro de casa. Desde da sua percepção de valor humano ao olhar para o próximo e a questão de amor, né? Tudo começa ali. Porque eu falo, né? Dentro de casa, assim, eu falo que você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa ter nada.
Mas se você tiver uma estrutura familiar, você tiver uma família que te dê valores, que te dê um caminho correto, eu acho que tem tudo, né? Não tem como dar errado. Que eu falo que a gente não tinha condição alguma. Às vezes eu queria alguma coisa e meu pai falava, o pai não tem dinheiro. E eu, tudo bem. Mas eu olho para trás, né, na minha infância, eu agradeço, porque tudo que eu sou hoje foi construção do meu pai e da minha mãe. Que com certeza não foi fácil estudar, não foi fácil. Não. Porque para eles, sucesso na vida de pais antigamente, né? Era a formação de faculdade. Então, formei meus filhos, pronto, que o meu pai, ele não estudou, ele teve até a primeira série, né, antiga. A minha mãe também. Então, o que eles queriam era que a gente estudasse. Para fazer a faculdade foi muito difícil, porque eu tinha que trabalhar para poder pagar a faculdade, porque não tinha como. Mas eu falo assim, que o que eles me deixaram em questão de valores, tanto socioemocionais, né, de sociedade, de como pessoa... De posicionamento social, é tudo para mim. O que eu sou hoje... são eles na minha vida, em tudo. E como foi essa formação, né? Você realmente, quando você era pequena, você falava, é isso que eu quero ser? Foi nesse caminho? Na pedagogia? Da pedagogia? Não. Eu meio que fui porque meu pai, eu fiz Cefam, na época do Cefam. Que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu falo que a faculdade não dá base nenhuma para ninguém. Então, eu passei no Cefam e meu pai falou, não, você vai fazer o Cefam. Então, eu fui pro Cefam. Foi pro Cefam. Aí, eu fiquei 4 anos lá. Então, assim, no segundo ano, me deu um boom. Que eu comecei a fazer estágio, eu fui para dentro das escolas, a gente fazia estágio na APA, Ritinha Prats, e eu dei um clique em mim e falei, putz, é isso que eu quero. Tem um ponto na sua vida? Tem alguma passagem, tem algum momento que essa chavinha foi mais latente, assim, tipo, não sei, de repente, uma situação com alguma criança... Você tem alguma situação? Acho que no Cefam a gente tinha um estágio que chamava regência, quando você tinha que ir para a sala de aula, preparar uma aula, aplicar essa aula e a professora te dava uma nota por aquilo. E aí, quando eu fiz uma atividade e as crianças, elas fizeram aquilo, me deu uma coisa tão boa. Me obedeceram. Nossa, como é boa a sensação de você saber que alguém aprendeu algo porque você ensinou. Aí aquilo eu falei, nossa, é isso que eu quero. Aí, desde então, acho que foi no meio do primeiro ano, assim, eu já me deu um clique, porque eu falei, nossa, é isso que eu quero. E aí, eu terminei o Cefam. Não foi fácil para fazer a faculdade, porque não tinha condição financeira para fazer. E aí eu passei... Pagava um mês sem saber como ia ser o não, outro. Não, o pior é que eu passei em letras, porque eu queria muito fazer letras. E aí eu não consegui fazer, porque era na Toledo e a gente não tinha condição. Aí eu parei. Aí eu comecei a trabalhar... E aí eu comecei a pagar a faculdade, aí meu pai me ajudava um pouco e assim foi indo. Aí eu consegui. Mas como eu tinha uma base muito grande do Cefam, que foi um centro assim, me formou mesmo em relação à parte da pedagogia, eu sabia muita coisa. Então a pedagogia veio para agregar mais na minha vida, mas fiz na raça. E essa Manu criança, ela já tinha esse lado social ativo? Já. Eu já sempre tive, eu via as pessoas na rua e eu queria ajudar, eu falava pra minha mãe, ai mãe, mas por que as pessoas estão na rua? Mãe, por que a criança tá assim? Eu sempre tive um questionamento muito grande em relação a por que as pessoas passavam por determinadas coisas que eu não achava que era certo. Por mais que eu não tinha nada, assim, né, eu tinha o básico, eu tinha uma casa, eu tinha uma família, eu tinha todo um contexto, né, e então a gente às vezes ia na rua, passava em algum lugar e eu não entendia. Por que as pessoas... Então, eu sempre falava, e parava alguém na minha mãe, e eu falava, mãe, tem que ajudar, tem que ajudar. Eu sempre ficava nessa coisa, tem que ajudar, tem que ajudar. Sempre a palavra sempre ajudar. Sempre ajudar, Ela vinha em primeiro plano pra você. Eu falo que eu não estava ajudando alguém que estava numa situação carente, né? Eu estava ajudando alguém emocionalmente. Então, porque essa contribuição, ela começa ali, né? Quando alguém tá num estado desse... nessa situação, o mental, ela nem entende o quão ela precisa ser curada mentalmente. Então, já é um trabalho que você desenvolve desde lá, que com certeza faz a sua...
tem o seu grãozinho de areia na sociedade, Porque sabe? quando você é pequena, vai ainda. Minha mãe sempre falou, nossa, mas essa menina, pelo amor de Deus, porque eu ficava naquilo, né? Queria Tentando ajudar. E aí eu comecei a ter oportunidade, eu falei, agora, É agora. agora eu vou ajudar mesmo. E aí, a sala de aula veio e você se sentia... Como era estar na sala de aula? Era extremamente prazeroso, assim, porque era uma conquista a cada dia, né? Porque as crianças chegavam, porque a minha experiência maior foi com a alfabetização. Então, as crianças chegavam sem saber ler e escrever. Então, eu proporcionava aquilo para elas, que era, nossa, era mágico, né? No começo da carreira, então, nossa, eu falava, meu Deus do céu, eu estou melhorando a vida de todo mundo. E então, para mim era tudo muito mágico, porque eu adorava mesmo o que eu fazia, né? Eu sou apaixonada pela minha profissão. Então, veio assim, cada dia que eu ensinava e que as crianças aprendiam alguma coisa era mágico. Era uma coisa muito boa. É prazeroso. Quanto tempo de sala de aula? Ah, acho que eu tenho uns 17. Caramba. Eu me formei no Cefam e eu já foi. já segui a carreira de pedagogia. Qual a maior lição que a sala de aula trouxe para você, como pessoa? Nossa. Ai, de olhar o outro, assim, né? Porque num contexto de sala de aula, eu falo muito isso na minha área agora, porque assim, dentro da sala de aula são às vezes 30 crianças, 20 e poucas crianças, e às vezes a gente tem um olhar único para todo mundo. E não são, né? Cada criança tem uma necessidade, tem uma família por trás daquilo ali. Tem uma história. Tem uma história. Então, a sala de aula é algo assim transformador. Porque você não se envolve com a criança e você é parte daquela criança pro resto da vida. Eu tenho crianças que eu encontro que, ai, tia Manu, estão na faculdade, já se formaram. Então, é um negócio muito doido, né? Eu falo que não... E há um passado nem tão distante assim, a psicologia ela não era muito incorporada no meio educacional, né? Era tabu isso. Então, o que eu sinto é que muitos gatilhos de casa, de lares, eles acabavam se agravando na escola, sendo que teria que ser ao contrário, né? A escola, com esse olhar, se tivesse esse olhar um pouquinho antes, nós teríamos hoje uma sociedade menos doente, com menos doença mental. Porque hoje esse olhar para as crianças, ele tá mais efetivo, a gente fala mais sobre isso, né? Antigamente a gente não tinha. Os professores, eu falo que os professores, eles se formavam em pedagogia, ponto. Tecnicamente, ensinando dava o ABC aula, e pronto. Isso, dava aula e não sabia de mais nada. Então, eu me incomodava com isso, era uma coisa que me incomodava, porque eu não conseguia ser só isso. Porque não é só isso, né? Não Não é só isso. Eu não conseguia chegar na São sala de seres aula humanos. e cumprir aquela apostila e fim. Eu falava, não, tem alguma coisa aqui que não é pra mim. E me incomodava demais isso, porque eu sempre tinha um olhar individual pra cada criança. Eu vi uma necessidade naquela criança, eu ia lá, fazia uma atividade pra ela. Porque eu falo assim, você não tem que olhar só pra que tem dificuldade, porque existem aqui que sabe muito também. E aí, se você não motiva a criança que sabe demais, ela também fica desmotivada. E pode ser, aí pode ser pior até, porque o retrocesso é pior. Aí trava a criança e ela não consegue mais andar. Então tem que ter um olhar muito cuidadoso, que eu acho que hoje os professores têm. E as escolas também, né? Se abriram um pouco mais para isso. Se abriram um pouco mais. Eu passei por uma questão pessoal, que isso é muito enfático na minha vida. Era meu sonho ser mãe. Eu falo que eu nasci para ser mãe. Foi um processo difícil também para a gente conseguir engravidar. E 1 ano e 11 meses depois eu perdi o pai da Ayla. E é uma questão que você não espera, porém, que é algo que a gente tem certeza que vai acontecer na nossa vida. Mas ninguém te prepara para isso. Ninguém te prepara, ninguém prepara a família para isso. Ninguém prepara a criança, a sociedade não está pronta para isso. Não se fala disso. E eu tive a grata sorte, né, de ter um apoio educacional, de estar em uma escola que tem esse olhar, que tem a saúde emocional e afetiva das crianças como base. O que não é muito a realidade de todas as crianças.
Mas trazendo para minha realidade, ainda assim, a gente se deparou com momentos muito delicados. Por exemplo, Dia dos Pais. E com uma Sim. criança de 2 anos. Então, como que você explica para uma criança de 2 anos, que estava acostumada com o pai presente diariamente, que naquele dia festivo, em que estão todos os pais, o pai dela não tá ali? Então, assim, se você não tem essa base, se você não tem essa estrutura afetiva, emocional, você desencadeia na família toda uma desconstrução do que é amor, do que é afetividade, do que é Sim. respeito e principalmente a segurança dessa criança. Que, consequentemente, lá na frente vem um futuro com várias falhas. Sim. Por que que eu trago essa realidade? Porque ela não é falada. Não. E por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu me deparo com diversos assuntos. E foi de extrema importância a minha ligação com a escola em saber como lidar isso. Em saber como a gente colocar isso. E tirar esses tabus, né? Tirar o Dia dos Pais, Dia das Mães. Porque é família. Então são celebrações familiares. Sim. E é assim que a gente está levando. Mas o que eu sinto hoje é que eu também tenho esse comichão de fazer esse mais, de levar esse mais. Porque se isso aconteceu na minha vida e eu tive, mesmo não tendo condições financeiras de ter todos esses profissionais à minha disposição, Deus colocou todo mundo em volta disso e eu estou criando uma criança extremamente equilibrada emocionalmente. Consciente de tudo que ela vive, mas equilibrada emocionalmente. Eu acredito que você, trabalhando com autismo, trabalhando com diversas questões atípicas Sim. na sociedade, também encontra a família num desequilíbrio. Muito. Porque ninguém está preparado para isso. Não, ninguém. As famílias, assim, eu sempre falo, as famílias chegam desesperadas, né? Muitas famílias, porque acabou de receber um diagnóstico, acabou de pegar o laudo de qualquer coisa. Então, eles ficam muito perdidos. Toda a família sofre. Exatamente. Fica todo mundo desestruturado. E a grande parte das famílias não tem estrutura para ter um filho. Exatamente. Entende? Então, a família tem um filho, só que ela não tem estrutura emocional para ter uma criança. Então, aí os pais brigam, se separam, é aquela confusão na vida da criança, e eles querem que a criança seja normal, tranquila. Nossa, tá com problema. Então, eles não conseguem entender. O problema é da escola. O problema é da escola, professora. o problema é da professora. Mas em todas as minhas anamneses, todas, dificilmente acontece. Eu converso com a família, chego num ponto principal. Tem alguém da família que passou por alguma coisa, tem alguma doença mental, alguma coisa assim. Aí a família começa a me contar. Porque eu tive depressão, porque o pai sofre de bipolaridade, porque o fulano... Aí tem todo um histórico da família. Então, no decorrer dessa conversa, sempre tem. Os pais são separados, a gente brigava muito, acontecia isso, eu fui mãe muito nova. Então, são vários fatores que influenciam para que as famílias não tenham estrutura emocional. Consequentemente, nascem crianças que não conseguem viver dentro dessa realidade, que está um mundo caótico. A informação demais, as crianças têm acesso à tela muito cedo. Uma quantidade excessiva de tela. É conteúdo o tempo todo, né? Um monte de informação. Menos conexão com a família, pai trabalha demais, a mãe não tem tempo. É um monte de coisa que não tem como as crianças virem emocionalmente saudáveis. E isso era a base dos nossos pais, né? Essa era a base de lá. Que era, não tinha dinheiro, não era a realidade de muitos, como hoje é mais. A gente vê famílias hoje com poder aquisitivo médio para alto em maior quantidade. Na nossa época isso não era tanto, né? Era raro você ver famílias que realmente tinham muitas condições. De pagar psicólogo, de fazer inglês, de fazer... Na época, nossa, psicólogo era... E era coisa de louco não também, precisa disso, é frescura. Meu filho é normal, ele não precisa de psicólogo. Quantas vezes, né? Antigamente você falava, tem que fazer uma avaliação psiquiatra. Pelo amor de Deus, mas meu filho não é doido. Era um estigma quantas muito pessoas ruim, né, com TDAH e até mesmo autismo não era detectado, não tinha essa noção por conta disso, por
por esse egoísmo social, né? De você Mas eu acho que eu acho que as famílias, elas nem sabiam o que era o isso, que né? eram determinadas coisas. Então, os autistas de antigamente, eles eram aquelas crianças que ficavam se balançando, aquelas crianças que eles chamavam de retardado, né? Tem um retardo mental. E porque a nossa família, né, antigamente não tinha cultura para saber sobre o autismo, para saber sobre o TDAH, para saber sobre a dislexia, para saber sobre o TOD, não tinha isso. Então, hoje que as famílias estão mais antenadas, a sociedade mostra um pouco mais essa realidade, porque antes não. Não tinha esse acesso. Eles não tinham essa cultura para conhecer tal coisa. Então, hoje nós temos vários adultos diagnosticados com TDAH, vários adultos autistas, vários adultos disléxicos, porque lá na infância não teve o cuidado, porque passava, era autista, é tímido, ele não gosta muito de conversar. Eu também era assim, porque o relato das famílias é muito esse. Mas eu também era desse jeito. Então, tinha alguma coisa errada com você quando você era criança. Porque se você demorou para falar, se você demorou para andar, né? Tem os marcos do desenvolvimento da criança. Então, tem que estar próximo dali. Então, tinha alguma coisa. Então, hoje são os adultos que estão sendo cuidados. Que era para ter sido cuidados lá na infância. Porque quanto antes você descobre, você desconfia de alguma coisa, eu sempre falo, desconfiou de qualquer coisa, procura uma avaliação psicológica, psicopedagógica, neurológica. Procura uma avaliação para você. Porque quanto antes você entrar com os tratamentos, com as sessões de terapia, melhor é para a criança e para a família. E quando essa criança ela era detectada nesse meio, já ia logo, já matriculava na pai, né? Já era assim, e muitas das vezes tirava do ciclo social, que pode ser o equilíbrio, né? Tem muitas crianças que foram tiradas da sociedade, principalmente de famílias com poder aquisitivo maior. Né? Porque era uma vergonha, né? Ter uma criança, tem problema. Ao invés de buscar, né, essa ajuda, acabava escondendo. Mas também, eu falo assim, não dá pra gente culpar muito, né, os nossos pais, porque a falta de conhecimento. As pessoas me perguntam, mas os casos de autismo aumentaram? Não é que aumentou. A informação aumentou. Eu tenho mais acesso às informações. Hoje eu tenho um manual que a gente segue para saber, dentro do que é esperado da criança, os marcos dela, para você saber se ela é autista ou não, se ela está dentro do aspecto autista. Quais são as principais características, Manu? A gente observa na primeira infância, né, já. Tenho casos de criança com 1 ano, que passa comigo, 2 anos. Quando é bebezinho, aquela criança que você chama, ela não te olha, ela tem um olhar distante. Aquela criança que demora para falar, a criança que não tem interação social, que você coloca ela na escolinha, ela prefere ficar mais sozinha. Ela geralmente organiza as coisas, ela tem um hiperfoco por alguma coisa, então, coloca tudo enfileiradinho, organiza muitas coisas, anda na ponta dos pés, né? Porque a parte sensorial do autismo é afetada. A falta de comunicação. E tem muitas coisas, assim, que para fechar um laudo... Tem que ter um diagnóstico, né? Por exemplo, não dá para você colocar, mas meu filho anda na ponta do pé, ele é autista. Não. Mas meu filho demorou para falar, ele é autista? Também não. Para fechar um quadro de autismo, nós temos que ter praticamente todas as características, ou a maior parte dessas características, para ser fechado um laudo, né? Porque senão fica muito vago. E uma criança com autismo, existem os níveis, né? Os níveis de suporte. Os níveis de suporte. E um nível mais baixo, vamos dizer assim, ela consegue conviver em sociedade normalmente? Consegue. São 3 níveis, né? Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Que a gente chama nível de suporte. É o suporte que essa criança precisa. Então, quando a criança tem nível 1 de suporte, geralmente essa criança fala, brinca, interage, ela tem uma comunicação melhor. O nível 2 de suporte, ela já tem algumas necessidades ali, que ela precisa de mais atenção, por exemplo, às vezes ela fala pouco, ela não consegue interagir com um amigo, ela não consegue lidar com algumas frustrações. E o nível 3 de suporte, geralmente, não estou falando que isso são regras, né? Geralmente é não verbal. Essas são as crianças que não falam,
e elas têm mais estereotipias, elas têm uma carga sensorial muito grande. Então, seria o nível que as pessoas falam, nível grave, mas não seria isso. E seria a forma de tratar, a forma de lidar e até a inserção na sociedade que vai definir como esse ser humano, essa criança hoje, adulto de amanhã, vai conseguir se colocar no meio, né? Porque as pessoas acham que o autismo, ele é uma doença, né? É uma mas é condição, doente, a pessoa... Não, você nasceu autista. É uma condição. Né? Não tem outra opção, você nasceu. Pode ser hereditário, pode ser genético, pode ser... tem uma palavra que me fugiu agora, da sociedade, assim. Então, as pessoas acham que é uma doença, mas não é. E o TDAH? O que é o TDAH? Porque o TDAH hoje, ele virou, assim, até adjetivo e até, assim, você tem TDAH, né? Virou isso. A pessoa não tem muito foco, atenção. Eu falo isso porque eu brinco, a gente tem essa brincadeira. São pessoas, o TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Lá. Aí tem o TDA, que é transtorno de déficit de atenção. Então, a criança, ela pode ter só a falta de atenção, como ela pode ter a falta de atenção e a hiperatividade. Entendi. Né, que é a criança hiperativa, aquela criança que ela não consegue parar quieta, por exemplo, ela vai abrir uma geladeira, ela tá pulando, ela tá cantando, ela vai pegar um negócio, ela tá sempre em movimento, porque ela não consegue parar. Né? E o TDA, que é só a falta de atenção, é aquela criança mais lenta, mais pacata, que você fala com ela demora pra atender um comando, ela esquece todas as coisas, o TDAH também. Então, você dá um comando, se você der 3 comandos pra uma criança não TDAH... Deu ruim, não vai conseguir fazer a primeira. Porque não consegue organizar tudo como a gente organizaria. Fica muita agitação. Então, ele precisa acalmar tudo aquilo para conseguir fazer alguma coisa. Tem um Reels viralizado que é muito maluco e que, assim, de certa forma, todo mundo se identificou com aquilo. Não tem jeito, né? E aí fala, você tem TDAH. Desculpa, gente, mas aquilo lá não era medida. De tipo, vou levar o lixo lá fora. Aí no meio do caminho você vê uma vassoura fora. Aí você vai colocar a vassoura, você esquece o lixo. Mas é isso ou não? Isso é uma condição social dessa sociedade que tá doida, que faz tudo ao mesmo tempo e que acaba esquecendo que começou, né? Tem um pouco, né, da nossa... O mundo tá muito agitado. Então, às vezes a gente se identifica com o TDAH, né? Mas uma criança mesmo, ela faz isso. Ela pega um negócio aqui, aí daqui a pouco ela pegou outra, aí ela esqueceu aquele. Ela esquece a mochila, ela esquece onde ela guardou o material, ela esquece tudo, praticamente. Você falou pra ela, você pegou tal coisa? Esqueci. Onde você deixou o chinelo? Não lembra onde deixou o chinelo. Acabou de ir no banheiro, deixou o chinelo no banheiro, mas não lembra que deixou o chinelo no banheiro. Por quê? Porque a hora que saiu do banheiro já pensou em outra coisa, já mudou o foco dela, chegou ali, já esqueceu tudo. É isso. É assim mesmo. Mas é por isso que precisa, né, de ter essa identificação. A gente tem profissionais, excelentes profissionais hoje à nossa disposição, que têm esse conhecimento, que sabe como tratar isso em nível social e habilitar essa pessoa para ter esse convívio social, né, porque quanto antes a família perceber, o que eu posto muito, né, na minha rede social em relação a isso, quanto antes você perceber qualquer sinal, eu sempre falo, peque pelo excesso, né? Percebeu qualquer coisa, busca uma ajuda, né? Pede uma avaliação. Para você, eu falo, não é não, mas se for sim, vamos correr atrás de ajudar essa criança. Porque se você demora muito, seja no autismo, na dislexia, no TDAH, em qualquer, né, situação que seja, se você demorar muito, a criança, ela perde muito com isso. Quem perde é a criança. Né? Sempre é a criança, porque se você demorar, uma criança que tem 7, 8 anos, é uma criança que ela já tem muita coisa formada, né? Então, para você desmistificar algumas coisas, porque ela já aprendeu algumas habilidades. Então, ela já aprendeu que se ela é um pouco tímida, ela pode fazer isso para melhorar. Ela vai camuflando algumas situações. Né? Então, fica mais difícil a intervenção. Né? Porque a criança ela já tem um caráter ali formado, já tem muita coisa formada. Quando é pequenininho, você vai formar muitas coisas. Você vai ensinar muitas coisas. Então, é aí que a gente sempre fala, né, de ser precoce tudo isso. Né? E quanto antes tratar. O quanto antes tratar, melhor. A maior chance da criança evoluir
quanto menor ela estiver e você perceber alguma coisa, a chance dela evoluir é muito grande, é maior do que uma criança que já cresceu. Bom, mas para quem quer saber mais disso, quem se identificou, a família que se identificou com esse ponto aí, vamos colocar o arroba dela, por favor, aqui na tela. Tá aberto aí? Não, o arroba, vamos colocar o Instagram dela, que é o Emanuele, psicopedagoga, Manu Verga. Psicopedagoga Manu Verga. E ali no Instagram, você usa o Instagram para isso. Porque chegou um momento da tua vida que você saiu da sala de aula e foi ter para sua clínica mesmo. Como foi essa transição, Manu? Eu saí, meio que saíram comigo, né? Saí. Foi a pandemia, né? As escolas perderam muitos alunos. Mas eu sempre tive um negocinho ali em mim, eu queria fazer mais, né? E dentro de escola é difícil você fazer. Porque são regras, tem regras, você tem que cumprir. Não é a sua casa, né? Não é a sua casa. E aí eu saí da escola onde eu trabalhava e montei uma sala. No começo era uma salinha de aula ali para eu dar um reforço, ajudar as crianças. Mas como foi isso pessoalmente? Como foi essa viradinha de chave aí? Foi difícil. Medo, óbvio, né? Super, porque eu queria fazer, mas eu não tinha coragem, porque eu achava que não ia dar certo. Eu me sentia segura, porque você é registrada, né? Você tem férias, você tem 13º, você tem Tem uma estabilidade. Então, você só se preocupa com a técnica e com o se satisfazer e trazer emoção. Foi difícil. Eu chorei, eu sofri, cheguei em casa, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu só trabalhei com educação a minha vida inteira, eu não sei fazer outra coisa. E aí, a faculdade não te ensina a empreender, a faculdade não te ensina, né, a como lidar com esses gastos, e tudo é gasto, desde o aluguel da sala, a conta de energia, isso tem que estar imposto dentro do trabalho que você desenvolve, e saber cobrar por isso. Olha lá, a psicopedagoga Manu é isso? Manu Verga. Manu Verga, é isso. E tá lá, olha, ela é bem engajada, tem um conteúdo muito bom aqui. Então vale a pena vocês conhecerem. Fala bastante. Tem algum vídeo que você acha interessante, que você tem alguma coisa? Você traz esses jogos mesmo para trazer essa questão, né, do esses aqui são os que eu monto, né, em base, assim, com o que as crianças têm. Esse software é um que eu comprei, que é o Jade Autismo, que eu uso com as crianças. Então, é um programa bem legal que você... eu cadastro a criança, cadastro todo nome da mãe, pai, data de nascimento, e aí eu vou trabalhando com a criança, pareamento, todas as atividades que tem dentro. BNCC? É a Base Curricular Nacional, né? Que tudo tem que estar alinhado com a BNCC. E aí as crianças vão passando por fase. E aí o próprio software me dá um relatório no final da evolução da criança. Bacana. É bem legal. Porque assim. daí você tem a parte humana e tem a parte técnica, aliados, você tem porque eu consigo trabalhar as atividades das crianças, né? Eu consigo trabalhar tudo que eu preciso dentro do ABA, por exemplo, e eu consigo que no final de tudo isso, o próprio programa me dê um relatório para eu apresentar para a família, para a família ver a evolução também dessa criança, né? Porque é importante. É isso. Né? Mas, como esse comichãozinho aí já existia desde a Manu Pitica, que via lá as crianças na rua, que via os familiares, as famílias na rua, e já tinha essa coisa, o ajudar. A clínica ficou pouco. A questão ficou pouco, e mais um comichão estava aí dentro, porque na questão de trabalho social. Eu conseguia ajudar as famílias que estavam ali dentro, né? Mas aí eu sempre pensava, poxa, quantas famílias que não conseguem, né, ter um atendimento, não conseguem ter acesso a quase nada do que a gente tem. E aí começou. Aí eu ficava, quero fazer uma ação social. Aí se a gente juntar, fazer tal coisa. Os amigos de Manu. Não, coloco todo mundo. Lá vem a Manu. Lá vem a Manu. Assim, que a hora que alguém me vê, já fala assim, vai pedir mesmo. Vou pedir. E aí já fazem 3 anos que a gente vem com essas ações solidárias, né?
É Páscoa, Dia das Crianças, Natal. Começou isso entre seus familiares e amigos, e agora tá tomando uma dimensão. Sempre assim, era eu, meu marido, colocava minha mãe e minha irmã no negócio, a gente começava a pedir entre amigos mesmo, sabe? Pedia, eu tô tentando fazer isso, você pode me ajudar? Eu sempre conseguia. Tá. O que eu Até precisava. chegarmos na olaria. Como que a olaria entrou na sua vida? Como que você conheceu a olaria? A gente frequenta uma igreja e sempre o padre comentava lá, eu preciso de doação para olaria. Eu falava, cara, o que é olaria? Onde que é isso? Vamos conhecer um pouquinho? Vamos saber, vamos mostrar pro pessoal de casa, atrás da tela também, na minha cabeça. o que era olaria. O que era, mas eu não conseguia encontrar o lugar, não conseguia ninguém para me orientar onde chegar. Vamos conhecer. Vamos ver um pouquinho. Opa! Ao vivo é assim mesmo, é? E até Aí, que... no Dia das Crianças, nós fizemos... Do ano passado. Do ano passado, nós fomos para Taveira. Fizemos uma ação social, consegui arrecadar, montei os kitzinhos para as crianças e refrigerante. Aí nós fomos em Taveira. Conseguimos entregar lá e eu falando com uma moça que me ajuda lá, falei para ela, Neiva, me ajuda, eu preciso saber onde é a olaria. Essa daí eu quero um ovo de chocolate. Nossa, a condição é bem... Luan e Pedro. Tenta voltar ali, por favor, pra mim. Tem uma imagem do pé do menino? Do menininho? É o Luan. Tem a imagem do pezinho dele ali. Me chamou a atenção. Ali. Aquele pé é um pé queimado? É. O Luan tem 4 anos atualmente. E quando ele tinha 2 anos, ele entrou no forno e queimou os pés. E aí o irmão conseguiu socorrer ele a tempo, mas os pezinhos ficaram deformados, né? Porque lá os fornos são ligados o dia inteiro. Tá. Pode falar. Que não foi nessa olaria que eles entendi, não foi nessa olaria. Eles moravam em outra olaria. E aí ele se machucou. Uma olaria é isso, né? É um lugar que tem forno que faz... Isso, que produz tijolos, é isso. E aí são diversos fornos que as famílias trabalham. Isso. Que teria que ser, na prática, pai e mãe, né? Apenas não teria que ter criança ali, né, minha gente? É que eles acabam morando ali, né? Porque eu acredito que eles devem dar essas moradias, ajudar essas famílias para que eles consigam trabalhar ali. Porque vamos supor que eles tivessem que morar em outro lugar, ficaria difícil. Ficaria mais difícil para eles conseguirem chegar até o trabalho também, né? São quantas famílias aqui na olaria de Araçatuba? Mais ou menos umas 90. Caramba! Tem umas 90 casas, mais ou menos. É um bairro? É um bairro. É um bairro? É bem grande. E tem, assim, cada casa tem mais ou menos umas 3, 4 famílias. Assim, ou crianças, desculpa. Tem bastante criança lá. Tem bastante. E aí o seu primeiro contato foi nesse Dia das Crianças, que vocês estavam em Taveira.
sobrou algumas coisas e você queria Aí eu chegar na tinha olaria. perguntado e ela me falou. O rapaz ligou, falou: eu tô aqui na olaria, pode vir aqui então. Aí nós saímos de Taveira, ele explicou e eu cheguei lá na olaria e nós conseguimos entregar os refrigerantes. Tá. Aí eu voltei pra casa, fiz os saquinhos pra todas as crianças, porque Qual foi o sentimento quando você voltou pra sua casa nesse dia? ai, eu falo, até tenho vontade de chorar, porque foi assim, falei, nossa, eu sou grata por cada grão de arroz que eu tenho, grata, um sentimento de gratidão assim, e eterno, né, por tudo que eu tenho. E a realidade daquelas famílias que a gente acha que tá tão distante e não está distante, tá muito próximo de nós. Eu saí de lá, eu falei, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Aquilo em mim queimava. Eu falei, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Voltei pra casa, fiz os saquinhos, porque eles me pediram brinquedo. Eu falei que eu não tinha, mas que eu ia voltar. Nós voltamos com os saquinhos de brinquedo, doamos, eles ficaram super felizes. E a gente E aí a gente tá falando de brinquedo do quê? Não, o brinquedinho que a gente conseguiu é aqueles ioiô de plástico, aqueles que você sabe, é tipo um que Pir- um Pirulito? pirulitinho que você passa a mãozinha, ele isso, uma hélice, dentadura. Eles adoraram a dentadura, gelinho. Eu coloquei gelinho, eles estavam chupando gelinho sem colocar no No freezer. freezer. Não, mas é gostoso assim o suquinho, tomando, ficaram mega felizes, né? Então, assim, com tão pouco, eles felizes. Eu falo que a gente tem tanta coisa e às vezes a gente não tá feliz, né? Não é grato nem pelo que a gente tem. Então, foi uma realidade, assim, pra mim, eu queria muito ter ido lá. Eu fiquei muito feliz em poder ajudar e fiquei muito triste também por saber que existem crianças e as Nessa famílias, situação. né? Independente do. É Luan o nome dele? Luan. Independente do Luan ter queimado o pé na olaria aqui em Araçatuba ou em qualquer outra olaria, é a realidade, é o contexto, né? O que é, onde essas crianças estão inseridas e o quão é distante socialmente, mas fisicamente muito próximo, né? Sim, eles ficam muito felizes. A gente chega lá. Tem uns que já conhecem até o carro, já conhecem a gente. Porque é uma esperança, né? É uma esperança. Então, quando se torna um rosto conhecido, quando chega. E eu tenho certeza que teu rosto, para essas crianças, na hora de dormir, Aquela na hora de. pequenininha que usa óculos, é a Stephanie, ela não pode me ver. Ela me vê, a mãe dela fala assim, eu não sei o que que acontece. Ela sai da onde ela estiver, ela conhece meu carro. Ela corre pra me abraçar. Ai, que coisa Ela linda. me abraça e o dia que nós fomos lá, ela falou assim pra mim, eu quero chocolate. Eu falei, você quer chocolate? O coelho da Páscoa também. Ai, meu Deus do Falei, pode céu. deixar que eu vou mandar o coelho da Páscoa vir aqui. Coelho da pasta intimado. Aí vê a Stephanie. É intimado, isso é uma intimação. E aí eu já sei que essa intimação chegou pra uma galera super legal. Ai, foi mesmo. E que eles aceitaram e que eu quero aqui enaltecer. Eu não tenho dúvidas de que essa intimação chegaria para eles. E Não, já eles estendo aqui o abraçaram de uma convite. tal maneira, Eu sem me tinha conhecer. certeza. Estamos Foi? falando de Animania. E que é em nome do João e de toda a sua equipe. Eu enalteço o trabalho deles, que é um trabalho fantástico, é um trabalho lindo. A gente sabe que custa, a gente sabe que para ele trazer essa magia para nossa realidade custa, é caro. Mas eles trabalham com sonhos, eles trabalham com o lúdico. E o quanto estamos carentes disso, né? O Sim. quanto estamos precisando ter crianças acreditando em princesas, meninos acreditando em super-heróis, homens Sim. acreditando em super-heróis, super-heróis existem. É, E a Animania traz isso. E aí o João aceitou, então. Aceitou. A Animania aceitou. falou O coelhinho que vai o coelhinho chegar pra vai chegar lá. Stephanie. E pra todos, porque era uma coisa que eles tinham me pedido, né? Eu falei, não, vou tentar, nem que se eu tiver que ir de coelho. Não quero saber. Falei, não quero saber. Esse coelho vai lá. Pelo amor de Deus, porque é algo que eu acho que eles, né, na cabecinha deles imaginam. Eu me coloco assim, porque enquanto eu me coloco na minha infância, né, eu amava acreditar que essas coisas existiam. Ver as Era patinhas. muito. Minha mãe fazia as As patinhas, patinhas. de farinha. Minha mãe escondia os farinha de ovos, que era trigo, pra gente achar que o coelho deixou. É. Então é uma magia tão Que te gostosa faz acreditar em sonhos. que faz acreditar em sonho, que é possível, É porque, né,
eu quero que eles acreditem que eles podem ser melhores do que aquilo, que eles podem crescer, que não é só isso o mundo deles. E que o que eu puder fazer por eles, para eles terem, né, cada vez melhor a vida, eu vou tentar. E existe uma ação para arrecadação aí de Isso. ovos, do material para produção de ovos de Páscoa. Isso. Vocês conseguiram uma profissional que vai produzir ovos de Páscoa, é isso? Isso. Sabrina. Sabrina. Sabrina vai confeccionar os ovos, então ela vai cobrar só o o material, né? O chocolate, o embrulho e tudo mais. Então é isso que a gente tá tentando arrecadar. E como faz para ajudar? Tem um Pix que eu deixei separado só para receber esses valores. Vamos colocar na tela? Que é o meu CPF. E aí, a partir... E assim, é qualquer valor. Não tem... O que a pessoa puder. Não tem nada de valor estipulado. Ah, mas eu não tenho, não precisa ser 1.000, nada. R$22 você consegue um ovo. 22, eu ia te perguntar isso, o custo unitário. Quanto custa para fazer um ovo? R$22. Gente, R$22, por favor. Pouco, né? Por favor. Olha, o ovo de 350 gramas... Pela lista que elas me passaram, vai dar umas 100. 100 crianças. 100 crianças. 100 crianças. E R$22 é igual um ovo. Ela vai fazer um ovo de 350 gramas, então é mais ou menos assim. Uhum. Com 5 bombonzinhos dentro. Não ficou tão fininho, ficou bem grossinho. Um embrulho bem lindo, bem fofo. E aí a gente vai entregar. E aí, se tudo der certo, né? Que eu tenho certeza que vai dar. Já deu. E eu sei que quem tá aí do outro lado da tela, empresários, por favor, vamos fazer essa junção, essa união. R$22 a gente entrega um ovo. Mas aí, ó, vamos colocar 25, que de repente dá pra colocar um brinquedinho dentro. Eu tinha pensado, mas eu tô me limitando somente numa vamos coisa. lá, vamos aumentar essa meta. Meta foi feita para ser dobrada, minha gente. Eu queria, assim, né, entregar alguma coisa. Então, tudo vai depender da quantidade que eu vou conseguir arrecadar. Páscoa solidária. De mãos dadas, podemos transformar chocolate em felicidade. Que delícia. É isso. Então, como ajudar? Tá ali o Pix. Tem um Pix ali na tela. Tá ali embaixo. Nas minhas redes sociais vai estar também, tá, gente? A gente vai fazer uma junção aí. Quem puder compartilhar isso a partir de agora também. E transformar, fazer essa transformação de chocolate em felicidade. Isso vai fazer um bem danado. Eu gosto muito disso também. Eu não divulgo muito porque na minha posição fica parecendo sempre que é para você enaltecer, para você se promover em cima de uma ação solidária. Mas eu também não. Não, mas eu não queria. É diferente, minha gente, que a pessoa chegou que ela nem sabia que ela ia aparecer. Não, pelo amor de Deus, não sabia. Eu falei, nem vou só gravar, né? Um áudio explicando. Não, é isso, precisa colocar a cara. E já começou esse trabalho, já tem esse trabalho ativo, é dela, é do coração dela, vem lá da Manu Criança em ajudar, em fazer essa contribuição para o mundo melhor. E hoje isso é uma realidade, então hoje já consegue. E ela estava me relatando aqui, antes da gente começar a gravar, que fica até difícil de conseguir ajuda de empresas maiores, porque ela não é uma ONG, ela não tem um CNPJ cadastrado. Então, assim, pura e efetivamente daquele toque do coração que faz a diferença e que nessa Páscoa vai fazer diferença na vida dessas crianças. E o quão isso é valoroso num todo na sociedade, porque é uma psicopedagoga que tem todo o conhecimento técnico do quanto o meio social interfere na vida adulta dessas crianças. Então, só pelo pouco que nós vimos, a gente já entende que as questões, o meio que elas vivem ali, na infância primária, nessa base da vida, nessa infância, o quanto já é difícil, né? Então, esse momentozinho vai fazer tanta diferença na vida delas. O que eu quero é criar memórias afetivas nessas crianças. Porque as memórias afetivas você pode viver na pobreza. Mas se você tiver memória afetiva, você vai ser uma pessoa grande, feliz, de sucesso. Porque o que importa são as coisas que você vivencia. Por isso que
é de extrema importância você criar memórias afetivas com as crianças, né? Aquele brincar, aquela cócega, aquele correr, os mínimos detalhes. Então, o que eu quero para essas crianças é que eu sei que eu não posso mudar a vida de todas, né? Eu tenho consciência disso porque é algo muito grande. Mas eu sei que de alguma forma eu vou tocar naqueles coraçãozinhos e vou criar uma memóriazinha ali, ó, para eles se O coelhinho da Páscoa. e eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou melhorar, eu vou crescer, de ser adultos, né, melhores do que eles estão vivendo ali. Olha, 25 reais, hein? Eu aumentei um pouquinho a meta aqui. Aumentou. R$ 22 já faz, a gente já consegue fazer entregar um ovo. Pix na tela. Pix na tela, Pix na tela. 1, 2, 3 e... Ah, tá na minha tela. Tá, beleza. Então, ó, nesse Pix aqui, faça a sua doação, R$ 22, a gente paga um ovo. Aumenta aí, minha galera. Deixa eu explicar aí a questão do Pix. Eu deixei separado uma conta. Isso. Porque se alguém tiver alguma dúvida, não, e aí a gente né, já faz de qualquer coisa, eu tenho ali traz esse retorno aqui, né? A gente tenta trazer aqui, a gente pode trazer a profissional que fez os chocolates, a gente pode trazer, de repente, uma criança, uma família aqui que recebeu e dar essa satisfação para vocês. Nas minhas redes sociais também me comprometo em colocar e nas redes sociais da Manu também. Bom, eu não precisa que a gente ficar falando tudo isso e até, né, é desnecessário trazer isso à tona, mas será dada a satisfação, a gente vai saber onde esse dinheiro foi empregado, como chegou e o melhor de tudo vai ser ver aqueles olhinhos ali, aquelas crianças tendo um momento de felicidade com o Coelhinho da Páscoa que vai estar lá. Com a Animania. Animania, João, querido, obrigado. E tá convidado aqui para Esquece, a gente já fez esse convite lá atrás. E acho que é um bom momento para esse coelhinho também chegar aqui para Esquece, eu vou adorar. E a gente falar um pouquinho mais dessa ação. Então, Pix na tela, faça seu Pix aqui, faça sua contribuição. Isso não vai mudar em nada a sua vida financeira, mas vai mudar muito. Lá, aqui. Isso, aqui. Opa, aqui. Pix, faça a sua doação. Vamos transformar essa Páscoa, fazer essa Páscoa muito mais feliz para essas crianças. Combinado? Então, dado o recado, vamos fazer essa Páscoa diferente. E eu tenho presente aqui, que já pode ajudar, hein? Então tá bom. Já pode ajudar. Ó, 2 motos Titan, 60 giros da sorte no valor de R$ 200 ou R$ 4.000. Já ajuda? Nossa! Ó, R$ 4.000 já ajuda. Já ia fazer a Páscoa Já toda. ia fazer a Páscoa toda. É isso é o que a Aliança de Prêmios vai sortear na próxima segunda-feira, ao vivo pelo SBT Interior e também pelas nossas redes sociais. Esse bilhete premiável aqui com custo de R$ 4,99 apenas, Aliança de Prêmios, que toda segunda-feira distribui prêmios para vocês, transformam vidas de quem acredita, investe na sorte e ainda contribui com a melhoria da qualidade de vida de muita gente. Com R$ 4,99 você adquire o seu bilhete premiável, concorre a essa premiação e ainda sabe que a sua doação chega para quem realmente precisa. Aliança de Prêmios, toda segunda-feira, 5:01 da tarde, pelo SBT Interior, ao vivo e também pelas redes sociais do Aliança de Prêmios e pelas minhas redes sociais também. Então, ó, tem jeito de você adquirir as suas cartelas pelo aplicativo e pelos pontos de venda. Adquira as suas cartelas, invista na sua sorte, acredite na sua sorte, vem participar e ter a oportunidade de transformar a sua vida. Ó, vamos preencher todas essas aqui, que quem sabe, né? Não chega se eu ganhar, aí. Já vou Não, nós vamos lá, preencher tudo. Tá tudo aqui, ó. Tem 3, 4, 5, 6 cartelas que, ó, vai com a tua energia positiva. Quem sabe que a gente consegue transformar essa Páscoa aí, fazer essa Páscoa. Dá até pra fazer mais. Dá até pra fazer mais, muito mais. Já dá Verdade. pra gente começar a pensar em outras ações ali para aquelas crianças. Pensar, talvez, uma compra de roupa, de calçado. Então vamos, faça sua doação também pelas redes sociais, garanta essa Páscoa e que essas crianças possam ser atendidas também em outras datas sazonais e em outras datas comuns do ano. É isso. Manu, então, dado o recado, temos uma missão aí longa pela frente, não é mesmo? Sim. Mas agora eu quero trazer um assunto aqui. Porque eu vejo todo esse lado aí de Manu fazendo. Como é esse lado materno de Manu?
Aí Como esse lado isso tá? materno tá, não sei ainda. É, Eu tive, a gente tá aí na tá tendo a tentativa. tentativa. Quanto É. tempo? A gente começou a tentar na pandemia e aí eu não consegui Aham. engravidar. Aí eu fui procurar um médico. Aí eu descobri que eu tinha uma trompa obstruída e e um cisto de 7 centímetros no ovário. Uau! Aquela coisa, nunca vou poder ter filho, Aí eu né? falei, O mundo nossa. desaba. Falei, poxa vida, né? Fiquei mal, né? Falei, tá bom. Aí a médica falou, eu tinha que fazer cirurgia. Aí eu fiquei pior Em ainda. choque. Falei, nossa. Relutei. Confesso que eu fiquei, né? Falei, nossa, mas eu não queria, não queria, não queria, não queria. E aí eu tentei tratamento para o cisto diminuir e ele só aumentava. Então, assim, ele tava muito maior do que o meu ovário, né? Com o ovário tem 4 centímetros. Então, ele tava muito grande, a trompa obstruída. E aí a médica, fui numa médica maravilhosa aqui em Araçatuba, que eu tava quase indo para fora de Araçatuba, que eu não achava um médico para fazer cirurgia por vídeo. É, caiu do céu ela. Conversei com ela, Quem é a médica? chama Isabela Galiano. Isabela Galeano. Ela é especialista em cirurgias por vídeo. E aí fui lá, conversei com ela, me senti super segura, marquei a cirurgia, aí eu fiz a cirurgia, Deu tudo retirei o certo. cisto e ela conseguiu desobstruir minha trompa. Uau! E aí agora eu tô 100%. Eu voltei nela faz uns 15 dias, ela já liberou pra vida normal, atividade física e tudo. E aí agora tentei. Agora é no tempo do cara lá de É, cima. agora eu já entreguei. Falei, olha, Deus, seja feita a sua vontade, se for para eu ser mãe, que o Senhor coloque mesmo isso na minha vida, que venha da melhor forma possível, na hora certa, no momento certo. E eu deixei. E assim E está. assim está. O que eu posso te dizer é, foram 2 anos o meu de tratamento, 2 FIVs, que é muito difícil você passar por uma FIV. Só quem passa entende a questão hormonal, a questão do casal, a questão social. É muito delicado. E é aquela velha história. Quando eu desisti, veio. É o maior presente da minha vida. E a gente entende realmente a incondicionalidade do amor, o porquê estamos aqui, e o que a gente pode deixar nesse mundo. É, Porém, com pouco conhecimento que eu tenho da sua história, eu te digo que você já faz isso, né? Já tem essa diferença, desde a escolha da tua profissão como pedagoga e agora como psicopedagoga e à frente dessas ações sociais. Então, com certeza, Deus está aguardando esse tempinho aí é. para que você possa distribuir para todas essas crianças um pouquinho desse lado materno, mas com esse olhar mais técnico, com esse conhecimento. E tá fazendo a Uhum. sua contribuição e transformando a vida de famílias. E, na verdade, esses pequenos milagres é que fazem a diferença, é que faz um todo no milagre, no geral. Porque os grandes milagres, fácil da gente colocar, fácil da gente enumerar. Os pequenos é que transformam vidas, os pequenos é que trazem esse um todo para nossa sociedade. Sim. Então, eu tenho certeza que vai dar certo, que vai Ai, ser no tempo obrigada. que ele colocar Vai. e que você vai poder ainda fazer muito mais, entendendo, né, o que Sim. é esse amor materno, essa dádiva, esse presente, mas que já tá aí, né? Isso a gente já entende, parece que você respira isso, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Queria fazer um ping-pong agora com você. Eu falo uma pergunta, eu falo uma palavra e você responde o que vier à sua mente. Ai, meu Deus, hein? Já tava com vergonha de tudo isso, ainda tem mais coisa. Tem mais coisa, né? Porque o Papai do Céu, ele faz essa coisa, né? Essa junção de pessoas e dá muito bom, que conteúdo riquíssimo, né? Vamos lá, preparada? Não, mas vamos. Eu gosto assim. Vamos com Tô medo preparada, não, não tô, né? Mas já tô aqui. Educação. Nossa, gente. É que tem tantas coisas assim na educação pra mim. Amor, Deus. tudo. Ajuda. Nossa, sempre, né? Desde Desde sempre, né? sempre. Pai. Desculpa.
O amor da minha vida. Se você tivesse um minutinho, o que você falaria? Ou melhor, Eu só ele queria dar um abraço. é o que a gente quer, né? O meu também é falecido. Eu entendo bem isso daí. Eu falo que é só um abraço, não é só sentir o cheiro de novo, né? É, Só sentir o só. cheiro. Que eu falo que Mãe, eu falei. Minha mãe é minha base. Tudo maravilhosa. irmã. Nossa, agora você me pegou. Minha Que- parceira. Qual a principal memória afetiva que você tem com a sua irmã? ahn, Ela me apertava muito. Porque ela queria muito uma irmã. Minha mãe demorou 14 anos pra ter filho. Nossa, então é Minha mãe não bem conseguia engravidar. diferente. E aí ela descobriu que não podia fazer um determinado exame. Aí ela conseguiu engravidar da minha irmã. Então foi, nossa, né? Tudo de bom. E aí minha irmã queria uma irmã. Uma boneca de Mas verdade. mas a minha mãe achava que não conseguiria, né, ter filhos mais. Tanto é que quando a minha mãe engravidou, ela não sabia que estava grávida de mim. Aí ela tentou tomar chá, porque não vinha, né? Não descia e tudo mais. E aí ela foi no médico, o médico falou: Mas você tá grávida? Eu falei: Como que eu tô grávida? Não é Não possível, não posso. posso estar grávida. E aí o médico falou: Olha, você tá grávida, mas tem um cisto junto com o bebê. Quem se desenvolver primeiro é o que Ganha a vida. ganha a vida. Aí eu falei: Não, cai fora, Sai cisto. daqui, seu menino. Cai fora que sou eu. Sou eu que vou. E aí estou aqui. Cá estou. Cá estou. Fiquei quase um mês na incubadora, logo que nasci, então não fui pra casa. Então, minha irmã, ela me apertava muito. Ela, tipo, era... Nossa, acho que eu era uma boneca. Tem umas fotos minha com ela, que eu tô no colo dela, que eu tô assim, ó. De tanto que ela me apertava. Acho que era o sonho da vida dela ter uma irmã, né? E chegou eu. E cá está. E cá estou. É isso. Respira um pouquinho. Ai, nossa, não era pra chorar, né? Tava aí no script isso? Nunca está, mas Nunca parece que está. é sobre isso. Eu digo que é contando outras histórias que eu enalteço a minha, engrandeço a minha. E com certeza hoje a minha ganhou uns pontinhos aqui valiosos. Carlos. É o amor da minha vida. É tudo que eu sempre pedi pra Deus. E Eu pedia. pedia. Eu falo isso, gente. Tem que Eu pedir. pedia, eu falava que eu queria. Aí eu brinco com ele que eu falava que queria um homem igual meu pai. Aí às vezes ele faz alguma coisa e eu falo, nossa, parecendo meu pai, você não pediu? Tá, tô aqui. Porque. Escutei. Papai do céu falou, tô É. aqui. Mas veio exatamente o que eu pedi. Pedia muito pra Deus, assim, tudo que ele é pra mim. E como foi? Como é viver essa parceria de vida? Ai, maravilhoso. Eu falo que, nossa, não que a gente não tenha momentos difíceis, né? Todo mundo tem. Mas eu falo, os nossos momentos de parceria e de união é muito maior do que qualquer coisa. A gente tá sempre junto. Ele me apoia em tudo que eu faço. Às vezes eu tenho medo de alguma coisa, ele fala, não, vai que vai dar certo. Já deu. Já deu. É muito bom. Eu falo pra ele, eu brinco muito, né? Porque eu falo pras minhas amigas, eu quero estar sempre com ele. Tudo que eu faço, quero estar com ele. Porque eu amo a presença dele, eu amo estar com ele. É tudo que eu sempre quis, então eu peço a Deus sempre que cuide da minha união com ele, do nosso casamento e que a gente sempre siga no caminho de Deus, no caminho correto. E que venham muito mais coelhinhos da Páscoa, Dia das Crianças, Papai Noel. Porque é ele que me atura. Deus abençoe. No final do ano, eu inventei, né, a ação solidária, eu operei. E eu não sabia que eu ia operar, porque foi muito rápido. Aí ficou ele, minha mãe, minha irmã, todo mundo fazendo cesta de Natal. Aí chamei amigo pra carregar, porque eu não podia carregar peso. Botei todo mundo. Isso, e Mas- todo mundo se envolve, essa Isso. corrente do bem só cresce e vidas são transformadas. E quando você faz, você está fazendo muito mais por você do que pelo próximo, que o outro recebe fisicamente.
mínimo em questão do que o bem volta. que você faz pra alguém, você ganha muito mais do que a própria pessoa. Muito mais, com toda certeza. É. E agora, pra gente encerrar, eu queria que lá você... vem. Lá vem, lá vem. Não é mais de chorar, não, né? Não De sei, chorar não é mais? não sei, depende. Eu tenho essa habilidade da vida, sabe? Eu queria que você falasse com a Manu lá de trás, sabe? Pequenininha, que olhava todo mundo e falava, quero ajudar. O que você fala pra ela hoje? Você conseguiu, parabéns pela persistência. Eu achava que eu não ia conseguir, mas eu queria olhar pra ela e falar que dá os parabéns, É porque isso. ela foi determinada, ela correu atrás, mesmo ouvindo vários nãos, porque eu escuto de várias pessoas que eu peço, eu escuto não, mas deu certo. É isso. Deu certo. Deu certo. Já deu certo. Já deu. E agora é só continuar. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, por conhecer você, maravilhosa. Já quero voltar aqui mais vezes, que agora já perdi a vergonha. Agora você vai ficar aqui comigo. Já vou Agora fazer, já já vou vou fazer podcast junto. Tá? Ai, é verdade. Bem lembrado. Como que desistir, Ai. gente? Eu cheguei um dia antes de eu falar. Não, no dia que eu vim aqui conversar com o Igor, porque eu também pedi pra ele as Ah lá, coisas. é isso, gente. Casinha Produções tem essa isso. junção de Me gente. passaram As coisas chegam aqui, me ó. passaram o contato, não pede e tal, porque eu tinha visto com outras pessoas e aí as pessoas queriam me cobrar. Eu falei, eu não posso tirar e tal. Beleza, mandei mensagem pra ele, ele falou. Aí ele ficou de me responder. Cheguei em casa, falei pra ele, falei, eu vou desistir. Vou desistir dessa Páscoa. Ele falou, por quê? Eu falei, porque é muito difícil, eu não aguento mais ficar pedindo pras pessoas, parece que eu tô me mendigando. E pedindo pra mim, né? E Não pedindo é essa pra sensação? mim, é a sensação de que o dinheiro é pra mim, que eu vou, sei lá, fazer o quê com esse dinheiro? Né? Eu trabalho, eu não preciso ficar fazendo isso, é por eles. Eu tenho a minha contribuição, com certeza, se der alguma coisa errada, eu vou arcar com o que eu comecei. Eu falei, eu vou desistir. Aí ele falou, ai, mas será? Não, aí a gente tava com um monte de coisa na cabeça, sabe quando você tá com N problemas? E eu inventei isso, aí eu falei, vou desistir. Ele falou, será? Eu falei, é. Ele, ai, desiste. Eu falei, vou desistir. Aí o Igor me manda mensagem, vem aqui pra gente conversar pessoalmente. Eu falei, não vai dar mais pra desistir, que agora o menino vai pensar que eu sou o quê? Eu peço um monte de coisa pra ele, viro pra ele e falo, desistir. Aí eu falei, não vou. Vim aqui. Conversei com ele, foi super solícito também, uma graça, a gente já marcou. Aí eu me deu. Falei, não, vamos. E aí eu não desisti mais. Aqui é assim, é uma casa mesmo. É porque... casa, parece, só não tem, né, os mãe, pai, mas todo mundo é um pouquinho de tudo aqui, né, não? Você fica naquela coisa pedindo, e aí eu falei, nossa, que chato, né? É. Às vezes a pessoa até desvia, tipo, ai, mano, vai pedir alguma coisa. Não, é isso. Mas quando você encontra pessoas que vão transformando essa engrenagem, você vai chegar e vai ser exaltada. Onde não, eu você quero todo chegar mundo por comigo. Deus, é isso. Vai ser exaltado e vai falar, putz, vamos lá, vamos ajudar a Manu. Eu nunca nem quis, assim, todas que a gente fez era sempre meio que em off, porque eu morria de vergonha. E eu não queria também que as pessoas achassem que eu, tá se promovendo, tá querendo se aparecer. É muito delicada essa situação, eu entendo muito. Pela minha exposição, eu também. Tudo que eu faço, eu não divulgo. Porém, a gente perde, né? A partir do momento que a gente perde essa abertura que eu tenho. Porque hoje eu tenho uma influência grande, eu trabalho com isso. E me custava falar isso. Eu tenho uma influência. Não, eu tenho uma influência. Eu conquistei isso, eu trabalho com isso, eu faço dinheiro com isso. E eu posso ajudar, né? Então, eu mudei um pouco o meu pensamento em relação a isso. Deixa os que vão achar que eu estou me promovendo, deixa pra lá. Entendeu? Os que vão falar isso são os que não fazem nada, que julgam e que vai achar no outro uma desculpa para não fazer também. Agora, os que fazem vão te ajudar. Mas aí meu marido falava, não, mas não é por você, é pelas crianças, pelas crianças. Falei, é verdade. É por elas, é isso. E estou aqui. Cá está, olha lá. Natal. Essa foi do ano passado? Esse foi, do ano passado, no finalzinho do ano. Uau! Fiz 120 cestas. 120 cestas. Ai, meu afilhado, botei ele pra ajudar. É isso. Minha irmã ficou brava. De cueca! Eu falei, ai, mas tava tão bonitinho.
Não, e não era qualquer cesta, né, minha gente? Não, deixei bem... bem gostosa. Oh, meu Deus. Acho que essa música resume bem, né? Resume, totalmente. E você tava operada ali. Tava. É. E vamos estar daqui a pouco exibindo o vídeo de Páscoa com o coelhinho da Páscoa de Animania. Com E certeza. com muito sorriso. E com muita boca suja de chocolate, que depende de você aí do outro lado da tela. Então, por favor, R$22. Vai fazer a mínima diferença aí, mas vai contribuir muito para que essa ação seja feita, para que a gente tenha um vídeo vendo muitos sorrisos por aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que você volte. Espero não, vai agradeço. voltar. Já temos esse compromisso aqui da gente mostrar como que vai Voltarei. ser Páscoa, Dia das Crianças e Natal. E cá estamos. Pariscast vai estar Sim. sempre aqui de portas abertas, de microfones abertos, para que a gente possa divulgar, contribuir, fazer com que a vida de quem recebe essas doações Sim. seja muito melhor. Obrigada. E logo eu pela tenho certeza que oportunidade. vai ter também um serzinho aí. Que já vai nascer já ajudando. E já vamos pensar em um quadro para Pariscast, porque aqui a gente vai ter um quadro voltado para a maternidade, para a questão psico. Já vamos pensar, já fica aqui o meu convite ao vivo Estarei à aqui. disposição Então, sempre. tá. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E já vamos falar novamente. E a você aí do outro lado da tela, que tá rolando a tela, que tá vendo aí, que tá passando, se inspirou por essa história aqui, ó, tem muitas outras histórias inspiradoras que podem transformar a sua vida através de uma palavra, de um incentivo, de uma frase de inspiração. Pariscast é sobre isso. É sobre inspirar, é sobre motivar, é sobre transformar. Tenham todos uma linda e abençoada semana. Até mais.